O país vai voltar a crescer no ano que vem, mas o crescimento provavelmente será muito fraco. Alex Smith, The Economist Intelligence Unit. O primeiro-ministro russo prevê crescimento modesto para a economia no início de 2017 e disse que a taxa de inflação do país para 2016 deve atingir uma mínima recorde. Ele também disse que as tendências negativas na economia dos últimos 2 a 3 anos devem se esgotar até o final do ano. Qual é a sua opinião sobre isso? Em geral, nós concordamos com a previsão do primeiro-ministro de que o país voltará a crescer no ano que vem, mas o crescimento provavelmente será muito fraco, abaixo de 1%. De certa forma, ele também está certo ao dizer que algumas das tendências negativas vão começar a desaparecer. O choque dos preços do petróleo causou a desvalorização do rublo e pressionou a inflação no final de 2014 e durante 2015. Mas com a fraca demanda no momento e o aperto da política monetária, a inflação está começando a ser controlada e os empréstimos bancários estão começando a acelerar. Entretanto, o sentimento do varejo e do consumo doméstico permanece muito fraco. E, em geral, o desempenho do setor manufatureiro está fraco. Nesse sentido, as perspectivas para o crescimento no curto prazo ainda são muito fracas, mas veremos alguma recuperação em 2017. Em contraste com as previsões do primeiro-ministro russo, o Ministério da Economia revisou para baixo sua previsão até 2019. E a expectativa agora é de que a economia russa tenha um desempenho ainda pior do que o estimado em relação à economia mundial. Como você avalia essa previsão? Eu concordo totalmente. Eu acredito que essa seja a história mais importante e que tenha sido um pouco ofuscada pela grande queda da produção em 2015, causada pelo choque dos preços do petróleo. Obviamente, como uma economia com base no petróleo, a Rússia sofreria um impacto no curto prazo, mas fundamentalmente, as perspectivas de crescimento para a economia do país foram reduzidas, o que está mais relacionado a questões estruturais, como a falta de reformas e de concorrência e o papel cada vez mais dominante do Estado, e também aos riscos políticos que estão restringindo os investimentos. Esses fatores provavelmente manterão o crescimento abaixo de 2% ao ano no médio prazo. E, como ele disse, a economia russa vai ficar para trás em relação ao PIB mundial. Os fundos de hedge dos Estados Unidos continuam apostando na recuperação do rublo russo, sugerindo confiança na capacidade da moeda de estender sua apreciação. Será que esse bom desempenho do rublo vai continuar? Existem alguns argumentos a favor dessa recuperação. Primeiramente, o fluxo de saída de capitais da Rússia está reduzindo. A eficácia das sanções da União Europeia e dos Estados Unidos parece estar diminuindo sobre empresas especificamente afetadas, o que significa um aumento dos empréstimos e dos fluxos de entrada de capitais para o setor corporativo. Além disso, nossa expectativa é de que os preços do petróleo subam neste último trimestre de 2016 e em 2017, o que normalmente faz com que o rublo se valorize diante do dólar. Obrigada pela participação, Alex. Isso é tudo por hoje, mas continuem conectados ao Dukascopy TV para mais notícias e previsões econômicas internacionais. Até mais. Coverage on Russia today, but for everything else, stay with us here on Dukascopy TV.